Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um painel do nosso grande evento aqui de Retrospectiva Jurídica 2020, principais mudanças legislativas e jurisprudenciais, promovido até aqui com muito brilhantismo pelo Conselho Federal da OAB. Estamos aqui reunindo os principais nomes das diferentes áreas do direito para justamente abordar as principais inovações, os principais pontos de discussão que surgiram ou foram revigorados em 2020 a partir dos cenários desafiadores, sobretudo, que vivenciamos. Meu nome é Fabiano Jantalha, fui convidado aqui para atuar como moderador. Eu sou professor doutor, especialista na área de Direito Administrativo e Direito Econômico. Sou conselheiro da OAB aqui do Distrito Federal e também diretor-geral da nossa Escola Superior de Advocacia do Distrito Federal. Bem, nesse painel nós abordaremos, então, as principais mudanças legislativas e jurisprudenciais no direito administrativo. E, para isso, teremos dois grandes nomes do direito administrativo que labutam com isso, escrevem, vivenciam isso na advocacia, que são a professora Fernanda Marinella e o professor Marcos Nóbrega. Seguindo a dinâmica do evento, nós começaremos, então, com a professora Fernanda Marinella e eu vou fazer aqui uma breve apresentação dela. A professora Marinella é advogada, é professora, naturalmente, especialista em direito administrativo, autora de diversas obras jurídicas, conselheira, na condição, inclusive, de representante do Conselho Federal da OAB, no Conselho Nacional do Ministério Público, coordenadora de comunicação da OAB Federal, conselheira federal da OAB pela seccional de Alagoas e seccional essa, inclusive, que teve a honra de tê-la como presidente no triênio 2016 a 2018. Professora Marinella, seja muito bem-vinda aqui ao nosso evento virtual. A palavra é sua por 25 minutos. Bom, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o doutor Fabiano, dizer que é um prazer imenso fazer parte desse encontro, dessa maratona, na verdade, de retrospectiva, em que assuntos tão importantes de todo o ordenamento jurídico brasileiro estão sendo debatidos e colocados, então, à discussão. Então, parabéns pela realização desse evento. Eu cumprimento, então, a ESA Nacional por todo esse trabalho. Em seu nome, eu cumprimento, então, nosso também diretor da ESA Nacional, nosso querido amigo Rony Duarte, cumprimentando o Rony, cumprimento toda a equipe, então, da ESA Nacional, dizer que obrigada por essa oportunidade e parabéns pelo trabalho que vem realizando. Gostaria de cumprimentar também o Dr. Marcos Nóbrega, que vem atuando no direito administrativo sempre de forma muito brilhante. Eu fico muito feliz de fazer parte desse debate, desse painel com essa autoridade tão brilhante no direito administrativo. Então, Marcos, é um prazer estar com o senhor nesse encontro. Gostaria de cumprimentar todos aqueles que nos acompanham, desejando um bom dia a todos, e dizer que o nosso tema de hoje é o direito administrativo. Então, nós vamos falar um pouquinho dos enfrentamentos, das discussões que aconteceram durante o ano de 2020, início já de 2021, com relação ao direito administrativo. Eu digo que foi um ano, em primeiro lugar, 2020 foi um ano produtivo em termos de julgamentos de repercussões gerais. Acredito que o Supremo Tribunal Federal tenha conseguido julgar inúmeras repercussões gerais em outras áreas, mas no direito administrativo esses números são consideráveis para o ano de 2020. Gostaria de começar a nossa retrospectiva lembrando um pouquinho do fechamento de 2019, e nós fechamos 2019 com uma mudança importante no direito administrativo, que foi a reforma da Previdência, a alteração da emenda constitucional 103 de 2019, que já trazia naquele final de ano, né, ela foi, então, entrou no nosso sistema no final de outubro, e naquele final de ano já foi, então, objeto de muitas discussões dentro do direito administrativo e a adaptação do nosso sistema, então, a essa reforma da Previdência que trouxe tantas novidades. Na verdade, a emenda constitucional 103, ela começa a modificando aqueles requisitos da aposentadoria que estavam estáveis desde a emenda constitucional 20 de 1998. Em 1998, a gente tinha, então, a mudança com relação aos requisitos da aposentadoria, e aqui eu falo sobre limite de idade, sobre tempo de contribuição, requisitos esses que estavam, então, já estabilizados no nosso ordenamento jurídico a partir da emenda constitucional 20 de 98. Mas a emenda 103 vem e modifica esses requisitos, modifica
modificando as modalidades de aposentadoria, alterando os requisitos para se aposentar e, assim, modificando o funcionamento do sistema do regime público de previdência social, que é o regime utilizado no artigo 40 do texto constitucional pelo direito administrativo brasileiro, que atinge, portanto, os servidores públicos titulares de cargo efetivo e os servidores públicos titulares de cargos vitalícios. É fato lembrar que a emenda constitucional 103 não modifica somente o direito administrativo, somente o regime próprio de previdência. Ela também traz impactos na Previdência Geral, no regime geral de previdência social, inclusive a incluir no regime geral de previdência social aqueles que são também titulares de mandatos eletivos. Então, ficam para o regime geral de previdência social, além dos empregados privados, aqueles empregados da administração direta e administração indireta, os contratados temporariamente, os cargos em comissão e ainda os mandatos eletivos, o que traz também um impacto, então, para o regime de previdência dentro do sistema de funcionamento dos cargos públicos no país. Mas assim nós encerramos o ano de 2019 e começamos, então, o ano de 2020 já com muitas surpresas, com muitas novidades. Acho que o ano de 2020 para o direito administrativo foi um ano de muitos impactos no que diz respeito à pandemia, no que diz respeito à utilização de institutos para o enfrentamento dessa situação, dessa crise sanitária, que de fato vai para além de uma crise sanitária, sendo também uma crise de segurança, uma crise econômica, uma crise financeira, uma crise que vem se alastrando por várias áreas do nosso sistema brasileiro. Então, quando nós iniciamos o ano de 2020, nós tínhamos no ordenamento jurídico diversos instrumentos, que eu venho dizendo que eles já estavam assim até esquecidos um pouco e que nem tinham o patamar de importância que tem hoje, que eram instrumentos como a requisição, instrumentos como a própria determinação de isolamento, quarentena, o exercício do poder de polícia de uma forma geral, com uma atuação muito mais forte a partir, então, da decretação de calamidade pública no nosso país. E assim nós tivemos, então, a introdução da Lei 13.979, que é exatamente a lei que disciplina, então, os instrumentos de enfrentamento da Covid no nosso país. É importante lembrar que até essa data, nós, no ordenamento jurídico brasileiro, já contávamos com vários instrumentos e vários diplomas legais que permitiam a atuação do poder público para o enfrentamento dessa crise. É dizer que o instrumento do poder de polícia, a requisição, a qualidade na prestação dos serviços públicos eram exigências que já estavam previstas no ordenamento jurídico brasileiro, mas que a partir da instalação da crise sanitária, a situação se torna ainda mais forte, mais presente na nossa estrutura de funcionamento da administração pública. E assim, esses instrumentos ganham um patamar de importância diferente, e aqui nós passamos, então, a perceber o que aconteceu com esses institutos a partir da decretação de calamidade pública no nosso país. Falar de pandemia significa falar, sim, da prestação do serviço de saúde pública, significa falar, sim, do exercício do poder de polícia, estabelecendo limitações como o direito de ir e vir, da forma livre, tendo condições para fazê-lo, como o caso do uso das máscaras, a questão do poder de polícia na própria limitação, a determinação de isolamento, determinação de quarentena, horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, e assim o poder de polícia se instala em várias áreas no funcionamento da administração pública. Também a preocupação, além da prestação de serviço público, além do exercício do poder de polícia, o Instituto da Requisição também ganha força e foi muito utilizado em alguns estados, em alguns instrumentos. Penso que a preocupação que vem a partir da instalação da calamidade pública no nosso país é exatamente a coordenação das tarefas e a realização da competência de cada um dos nossos entes na prestação dos serviços necessários. Aqui a grande discussão é o que compete à União, o que compete aos estados, o que compete aos municípios e qual é a tarefa, então, de cada um desses entes. Essa, inclusive, foi uma discussão levada ao Supremo Tribunal Federal pela Ordem dos Advogados do Brasil, com a preocupação de que eu não posso ter uma autoridade mandando e a outra desmandando. Eu não posso ter uma autoridade dizendo fecha e a outra autoridade dizendo abre. Uma autoridade dizendo usa máscara e a outra dizendo não precisa usar máscara. Quer dizer, na verdade, todos esses entes precisam atuar de forma coordenada para que o resultado, que é efetivamente a proteção da sociedade, isso aconteça.
Então, foi necessário que o Supremo Tribunal Federal decidisse a questão, distribuindo, então, um pouquinho dessas responsabilidades para cada um desses entes, coisa que já estava prevista no texto constitucional, mas que, na prática, isso não aconteceu muito bem. E aqui fica o meu registro, né, de preocupação com relação às tarefas no enfrentamento à Covid. Penso que o país não tem uma boa atuação, porque, na verdade, não tem uma boa distribuição de responsabilidades e que cada ente ou que cada gestor público efetivamente assumisse de forma concreta a defesa da sociedade. Então, aqui fica a minha crítica. Acho que a coordenação não é boa, acho que questões ideológicas, políticas, acabam tomando um espaço que não deveriam acontecer na prestação de serviços do enfrentamento à Covid-19. Então, penso aqui que a preocupação com relação à distribuição de vacinas, à distribuição de oxigênios, com relação à própria instalação das UTIs, à distribuição de respiradores, tudo isso trouxe, então, muitos embates, muitas preocupações pela falta de prestação coordenada desses trabalhos. Aqui vale registrar que, quando da introdução da Lei 13.979, que vem, então, normativas importantes para o enfrentamento da Covid, também começam as discussões com relação à alteração legislativa para as contratações públicas no nosso país, a partir das necessidades inerentes a essa situação excepcional que nós estamos vivenciando. Então, aqui algumas normas foram introduzidas no ordenamento jurídico brasileiro para que o Estado brasileiro, para que os Estados-membros, os municípios, pudessem, então, realizar os contratos adequados, realizar as contratações e a execução desses contratos de forma viável frente à crise que nós estamos vivenciando. E quando eu falo disso, nós temos aqui algumas hipóteses a serem colocadas. Uma delas é a própria excepcionalidade no que diz respeito à contratação de forma emergencial daqueles itens ligados diretamente ao enfrentamento da Covid. Também falamos aqui de excepcionalidade no que tange à contratação com valores diferenciados para qualquer bem e serviço em tempo de pandemia, enquanto o decreto de calamidade estiver vigente. Também a adaptação necessária no que tange à forma de pagamento na entrega dos bens contratados em sede de contrato administrativo. Nesse cenário, vale observar que o posicionamento do Tribunal de Contas no Brasil, Tribunal de Contas da União, era no sentido de aplicar a Lei 8.666, estabelecendo que primeiro eu entrego o bem e depois eu faço o pagamento. Quando nós começamos a discutir a compra dos respiradores no Brasil, foi necessário perceber que essa regra era incompatível com o mercado mundial. Na verdade, se disputava quem pagava primeiro para receber o bem. E assim o ordenamento jurídico brasileiro precisou se adaptar, permitindo o pagamento antecipado desse bem. Nesse contexto, o regime diferenciado de contratações públicas, ele passa a ser ampliado e passa a ser aplicado para toda, ou passa a ser possível para toda a contratação em tempo de pandemia, enquanto o decreto de calamidade pública estiver vigente. Então, o RDC, que era uma excepcionalidade, que tinha uma aplicação determinada em situações pontuais, ganha uma abrangência maior e passa a ser utilizado, ou a possibilidade de ser utilizado, como regra para o enfrentamento à Covid-19. Bom, também é interessante observar que todas essas mudanças, elas já estavam inseridas, ou foram por medida provisória, alteraram a lei específica da Covid, da pandemia, mas que já estavam implementadas no ordenamento jurídico brasileiro. Bom, mas para além dessas mudanças, além do enfrentamento à Covid, eu acho que muito já se foi dito a respeito desse contexto, inclusive no grande evento realizado pela ESA Nacional, que foi a respeito dos impactos, né, da pandemia no ordenamento jurídico brasileiro. Então, muito se falou dessas contratações, dessas realizações excepcionais em tempo de Covid. No final do ano passado, a gente fecha o ano com uma nova regra, na verdade, sendo construída, que já estava sendo construída há muitos anos pelo Congresso Nacional, que é a alteração da Lei de Licitações e Contratos Administrativos no Brasil. Na verdade, no final do ano passado, o Congresso Nacional, digo, o Senado Federal, aprova, portanto, a nova regra de licitações e contratos administrativos do nosso país. O texto foi aprovado em dezembro do ano passado, todavia, a redação está ainda pendente de aprovação
pelo Senado Federal. Na verdade, a redação está pronta, né, está com data aí, era para ter sido feita essa semana, acredito que ainda aconteça, e até a confirmação ontem, ao final, saiu a publicação, porque não consegui ver ontem à noite, mas o fato é que a redação final está pronta e deverá ser aprovada pelo Congresso Nacional e será levado ao presidente da República para sanção e veto desse novo projeto de lei. E aí eu queria ficar um pouquinho, tratando um pouco mais desse tema das licitações e contratos administrativos, nesse novo marco regulatório, nessa nova norma, então, que cuida das licitações e dos contratos administrativos no país. Bom, nessa nova norma, nessa nova regra, quais as grandes mudanças, quais os impactos no ordenamento jurídico brasileiro? Acho que a primeira pergunta que todos fazem, né, quando escutam a notícia de que teremos uma nova lei de licitações e contratos é dizer, e melhora, né? E essa lei resolve o nosso problema de licitações e contratos no Brasil? Está solucionada a situação com relação às licitações e os contratos administrativos no país? Bom, a primeira notícia que eu dou aos senhores é que ela inova em alguns aspectos, efetivamente ela traz algumas novidades para as contratações públicas no país, mas a segunda notícia, nem tão boa assim, é que ela não resolve todos os nossos problemas e todas as expectativas no que diz respeito às licitações e aos contratos. Na verdade, é aquela história de que vamos desburocratizar, vamos agilizar as contratações e isso vai resolver o problema da licitação no nosso país. A verdade é que não é tão simples essa mudança. A mudança legislativa, eu sempre digo que é um projeto em construção, é uma lei que sempre, a cada olhar, né, se o doutor Fabiano, se o doutor Marcos e se qualquer outro estudioso parar para observar o texto, vai sempre indicar críticas, alterações, aqui poderia ter sido diferente, a palavra poderia ter sido outra e assim por diante, né? Cada um que traria suas contribuições para a adequação, a modernização e a melhoria de qualquer projeto de lei, e eu acho que isso é natural no sistema de justiça, isso é natural aos estudiosos do direito, essa tentativa sempre de aperfeiçoar. Então, acho que o projeto de lei de licitações e contratos administrativos traz inovações, traz aspectos positivos, mas não resolve todas as nossas expectativas no que diz respeito à desburocratização do processo de contratação no nosso país. Eu penso que o primeiro ponto positivo a ser avaliado é que durante todos esses anos, desde 1993 para cá, quando a Lei 8666 foi implementada e de lá para cá, todas as modernizações, muitos diplomas legais foram editados. Aqui vou citar alguns exemplos. A Lei do Pregão, a própria lei de contratação de serviços de publicidade, a contratação no regime diferenciado, o RDC, e ainda outras tantas, alteração na concessão e permissão de serviço público, com a introdução da parceria público-privada, e assim outros diplomas foram sendo aprovados desde 1993 para cá, que de uma forma ou de outra tratavam em alguns aspectos sobre a licitação e o contrato administrativo. Só que essas normas, elas eram normas esparsas, elas eram normas que eram aplicadas em situações específicas, a dizer, por exemplo, o RDC, ele era utilizado para aqueles objetos elencados na lei específica do regime diferenciado de contratações, que nasceu para disciplinar a Copa do Mundo, né, as contratações inerentes ou ligadas diretamente ao atendimento dos estádios e da mobilidade para a Copa do Mundo, mas que acabou ganhando outros objetos com os anos, conforme os anos foram passando. Mas ele era utilizado para situações pontuais, da mesma forma que a modernização que trouxe o pregão lá em 2002, que é a inversão do procedimento licitatório, era utilizado especificamente para o pregão. Então, esses avanços, na verdade, eles foram sendo introduzidos por essas leis, mas eles tinham aplicações específicas em cada um desses instrumentos. Com o passar do tempo, na verdade, eles se tornaram normas efetivas e trouxeram e começaram a trazer benefícios, só que eram específicos. A nova lei, ela reúne todos esses instrumentos que já estavam vigentes no país e que já representavam uma modernização e coloca, então, num único diploma legal. Então, o grande benefício, ou o primeiro benefício, eu diria aqui, é exatamente reunir em um único diploma e exatamente organizar isso de uma forma coerente para que essas inovações passassem a ser aplicadas para todo o procedimento licitatório no país.
E aqui vem um ponto, né? A partir de quando se aplica essa nova lei de licitações, a partir de quando ela deve entrar, portanto, em vigor? O texto, da forma como ele está, ela entra em vigor na data da sua publicação. Então, ela deve entrar em vigor na data da sua publicação. No entanto, a lei traz uma aplicação de forma, com regras de transição para algumas situações. Vamos entender a situação. Ela entra em vigor na data de sua publicação e, automaticamente, ela revoga, também nesta data, alguns dispositivos da Lei 8.666. Aqui estou dizendo especificamente do capítulo que trata dos crimes na licitação. Então, o texto, como está hoje, ele estabelece que, entrando em vigor a nova lei de licitações e contratos administrativos, nós vamos ter a revogação, na data de sua publicação, dos crimes praticados na licitação. E nós teríamos aqui um novo capítulo da nova lei, que entrará em vigor, portanto, na data de sua publicação, que vai inserir os crimes na licitação lá no Código de Direito Penal. Então, nós teremos aqui o deslocamento dos crimes da licitação da Lei 8.666 para o Código Penal, e a sua aplicação seria, portanto, uma aplicação imediata na data de sua publicação. De outro lado, a lei também estabelece, o projeto de lei também estabelece, que nós teremos aqui 2 anos para a revogação da Lei 8.666 e do regime diferenciado de contratações, o RDC, que serão leis revogadas na sua integralidade. Todavia, serão revogados na sua integralidade no prazo de 2 anos. E aqui vem alguns desdobramentos e algumas preocupações no que tange à aplicação dessa nova regra. Primeiro é dizer, durante esses 2 anos, os gestores públicos poderão optar entre a regra velha, da Lei 8.666 e o RDC, ou a regra nova, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Então, há uma previsão no projeto de lei que traz ao gestor público a faculdade de escolher entre uma ou outra regra. Apesar da faculdade prevista no projeto de lei, eu entendo a necessidade de que o gestor se preocupe sempre com a escolha mais benéfica para o interesse público. Então, ele não pode simplesmente, vai escolher qualquer uma e ponto final. Não, ele tem a faculdade para escolher qualquer uma delas, desde que ele não comprometa o interesse público. Penso, portanto, que a necessidade da gestão pública de se capacitar e se preparar para a aplicação da nova lei é urgente, porque ela traz inovações que são benéficas para o interesse público, e o gestor público ficar na regra velha por falta de capacidade de fazer, isso vai comprometer, com certeza, a gestão pública no nosso país. De outro lado, sim, Fabiana. Me permita apenas, até porque a professora havia sinalizado um outro compromisso, uma outra agenda, mas, de qualquer maneira, estamos aqui, cumpre-me pelas regras aqui, avisar que temos 5 minutos aqui para a conclusão de sua exposição, sem prejuízo de outros compromissos que tenha. Estou cronometrando aqui, Fabiano, mas obrigada, tá? Fico muito feliz com sua atenção, mas estou com um reloginho aqui do lado para não ter perigo de atrasar, porque eu sei da disciplina de vocês com relação a esse horário. Bom, mas seguindo então esse raciocínio, a grande preocupação é, nós teríamos a aplicação, então, durante o prazo, ou a partir de 2 anos, que seria o prazo de transição, para que a gestão pública se adeque à regra velha para a regra nova e faça a capacitação de seus quadros para a aplicação da nova regra, tendo a faculdade de optar. Lembrando que os contratos administrativos celebrados com a regra velha continuam em vigor a regra velha. Não há nenhum problema na utilização da regra da Lei 8.666. Da mesma forma que as licitações já em andamento, quando da edição da nova regra, também serão submetidas à regra velha vigente ao tempo da publicação daquele edital. E durante a aplicação, ou durante a vigência da nova regra, o gestor público terá que, no edital da licitação, determinar qual é o diploma adotado. Qual é o ordenamento ou qual é a regra legal adotada? É a regra velha ou é a regra nova? E aí nós teríamos, então, a determinação a partir do edital. Lembrando que, uma vez fixada a norma de regência, essa norma vai ser de regência até o final da execução do contrato. Não dá para, no meio do caminho, mudar a execução ou mudar a norma de regência quando o jogo já está no meio, né? É dizer assim, vamos fazer um jogo de futebol e no meio a gente muda a regra, né? Não dá para imaginar uma coisa dessa. Então, a regra de regência vai ser definida quando da publicação do edital e deve seguir, portanto, até o final do contrato. O que significa dizer que, apesar da regra de transição ser a aplicação do ordenamento velho no prazo de 2 anos, nós vamos conviver ainda com a Lei 8.666 e com o RDC
durante muitos anos, até a vigência dos nossos contratos que foram celebrados com base nessa legislação. E aqui vale o cuidado. Uma grande preocupação é no que tange às contratações temporárias. Se elas estariam de acordo com a regra nova ou teriam que ser celebradas ou poderiam ser celebradas de acordo com a regra velha. Digo isso porque o texto aprovado pelo Senado Federal no ano passado, ele deixava uma lacuna no que diz respeito à contratação direta e dizia, olha, para as licitações, vale, portanto, a Lei 8.666 por 2 anos, vale o RDC ainda por 2 anos, mas havia uma brecha no ordenamento jurídico, havia uma brecha na lei que trazia exatamente esse problema com relação à aplicação para as contratações diretas. Mas a ideia seria, aqui, a aplicação também para esses contratos e seria, portanto, a utilização também para as contratações diretas no que diz respeito a essa legislação, tá certo? Então, o entendimento é de que a contratação direta também vai ser aplicada no que diz respeito a possibilidade, a faculdade de escolha para essas duas situações. Dito isso, senhores, nós temos, então, a possibilidade de aplicação no ordenamento jurídico brasileiro desse diploma novo, com inovações nas modalidades licitatórias, com inovações no que diz respeito ao procedimento licitatório, as inovações no que tange às contratações administrativas. Eu queria só registrar 2 marcas importantes que eu acho que nos ajudarão na efetivação desse ordenamento. Uma delas é o Portal Nacional das Contratações Públicas. E aqui uma expectativa muito grande para que ele saia do papel. Não acho muito simples, não acho muito fácil, mas espero que aconteça, porque nós teremos excelentes contratações públicas se todos souberem como elas são realizadas e se a transparência efetivamente permear a atuação da gestão pública. E a segunda regra que eu acho muito importante são as regras de integridade, que passam a ser aplicadas para a administração pública e que também devem ser aplicadas a depender dos contratos celebrados para as empresas que fornecem para as contratadas para a gestão pública. Então, penso que, se o nosso sistema de integridade ele for aplicado de forma real, sem máscaras, sem fraudes, sem falsas informações, nós teremos, com certeza, um avanço nas contratações públicas. E, assim, outras tantas mudanças que deverão impactar na gestão pública com mais economia, com mais eficiência, com a ideia de que vamos combater na prática, os contratos arbitrários, ilegais e com superfaturamento. Alguém diria assim, mas, Fernanda, como você é otimista nessa história, né? Acho que com a expectativa da introdução de um novo ordenamento, de uma nova regra, o que nos vale é o otimismo para resgatar cada vez mais a busca da eficiência que é tão desejada na gestão pública no nosso país. Bom, queria agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui nesse encontro hoje. Doutor Fabiano, doutor Marcos, obrigada por esse encontro. Gostaria de pedir desculpas já ao doutor Marcos por não poder acompanhar a sua palestra. Eu tenho agora um evento aqui no CNMP e o horário é apertado e o evento é ao vivo, eu não tenho como, é um evento que comando na Unidade Nacional de Capacitação do CNMP, então eu não tenho como não estar presente. Eu peço desculpas pela minha ausência, eu vou ouvi-lo a posteriori, porque sei que esses vídeos ficam disponíveis e eu quero com certeza ouvir sua palestra para aprender ainda mais com suas palavras. Então, muito obrigada por essa experiência, por essa oportunidade e um bom evento a todos. Obrigada. Muito obrigado, professora Marinela, principalmente por sua pontualidade, pela disponibilidade. Aos que nos assistem, de fato, a professora Marinela já havia sinalizado que tinha uma agenda institucional, como ela bem descreveu, portanto, estava tudo já dentro do previsto, e só nos resta agradecer mais uma vez, como conselheira federal atuante que é, e como ex-presidente da seccional que já foi, por toda a dedicação que dá ao sistema OAB em prol do aprimoramento, né, aqui nesse caso técnico-profissional da advocacia. Sem mais delongas, eu vou passar então a palavra ao professor Dr. Marcos Nóbrega, que é conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, professor da Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, e visiting scholar da Harvard Law School e do Massachusetts Institute of Technology, o MIT. Professor Marcos, a palavra é sua. Bom dia a todos. Eu quero agradecer ao doutor Fabiano, saudar a doutora Fernanda, a Ana Beatriz, todos que nos ouvem, né? Para mim é uma honra falar nesse evento e trocar ideias sobre as inovações especificamente em relação ao direito administrativo, muito embora eu vou falar
hoje com vocês do que eu acho que tenha sido talvez a mais contundente transformação, porque terá um prazo indefinido, né? Que é exatamente a questão da nova lei de licitação, como foi muito bem falado pela doutora Fernanda. O projeto tramitava há muitos anos no Congresso, tinha tido uma movimentação inicial de aprovação na Câmara, depois foi para o Senado, ficou um pouco, e surpreendentemente, no final do ano passado, foi aprovado. Quer dizer, todos aqueles que militavam na área de compras públicas achavam que ia demorar ainda um pouco, até porque a realidade foi atropelada pela pandemia, etc. E, de repente, eu me recordo que eu estava no final do ano passado, quando veio essa informação, foi uma novidade para todos. Vai estar na pauta da próxima semana, vai aprovar a nova lei de licitação. E assim foi, né? Que mostra que todo parlamento você não pode apostar muito na certeza em relação a isso. Ainda está na fase de redação final. Acredito eu, semana que vem vai sair o autógrafo do Senado Federal e então teremos 15 dias úteis para a sanção presidencial. Mas todo mundo já está lendo, e eu quero saudar novamente a doutora Fernanda pela excelente explanação, embora rápida, sobre a nova lei. Eu queria compartilhar com os senhores uma apresentação rápida. Eu acho que os senhores podem me ver. Conseguem ver a apresentação? Muito bem. Então, uma nova lei de licitação, novas ferramentas para consertar velhos problemas. Quer dizer, acho que uma primeira observação que a gente tem em relação à lei é que muita coisa continua do jeito que está, né? Quer dizer, talvez a gente tenha mudado tudo para não mudar nada. Quer dizer, novas ferramentas para consertar velhos problemas. Muito embora a gente tenha algumas inovações, vamos falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Em termos de serviço público, eu sou um cético tateando num labirinto burocrático, né? Esse ano eu completo 30 anos de serviço público e talvez a grande inovação ao longo desses 30 anos foi trocar o carimbo físico pelo carimbo mental, né? Nós ainda continuamos carimbadores. Então, a lei ainda é uma lei burocrática. E eu esperava, até pela minha experiência no âmbito da tecnologia, do direito, etc., que fosse uma lei meio mais enxuta, né? 40 artigos, a gente está indo para 190 artigos, né? Mas, na verdade, é o que nós vamos ter. E aí o Estado resolvendo problemas sociais graves, quer dizer, na verdade, qualquer tipo de problema que o Estado resolver fica uma coisa meio tosca e etc. e tal. Então, muitas vezes a gente resolve alguns problemas com a lei, mas a gente cria também outros problemas. Em termos de aspectos gerais, eu gostaria de enfatizar esses seguintes elementos. Primeiro, é uma lei que tem o mesmo DNA da Lei 8666, né? E, parafraseando o nosso querido amigo Joel Niobur, é uma lei que tem um jeitão de Lei 8666. Né? Quer dizer, talvez, para muitos, é uma Lei 8666 turbinada. Ou seja, sua estrutura, sua formatação é ainda a formatação da Lei 8666. Embora a gente pode dividir a lei em dois grandes momentos, né? A gente pode dividir na parte de licitação e na parte de contrato público, na parte de contratação. Ela foi até um pouco mais inovadora na parte de licitação. Continuamos com basicamente a mesma matriz teórica na parte de contratação. Então, a gente mudou um pouco de licitação, mas em contratação a gente continuou basicamente com a mesma ideia, aquelas ideias de cláusulas exorbitantes e etc, etc e tal. A lei também, como muito bem foi falado pela doutora Fernanda, é um somatório de leis anteriores, né? A lei do pregão ela vai ser revogada e vai para dentro da nova lei, a lei da RDC, a lei dos estatais não vai ser revogada, mas trouxe muitas inovações da lei das estatais. Por exemplo, o regime, a contratação semi-integrada estava lá na lei das estatais, está na lei das estatais, vem para dentro da lei de licitação. Então, é um somatório de experiências positivas que nós tivemos nas legislações anteriores. A lei também ela é o somatório da influência da jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Muito do que foi falado ao longo dos anos todos pelo laborioso trabalho dos tribunais de contas, especificamente o Tribunal de Contas da União, foi boas práticas, digamos assim, que já eram consensuais na jurisprudência, também foram colocados para dentro da lei. E avanços na doutrina. Então, eu tenho somatório de legislações anteriores, influência da legislação do TCU e importâncias doutrinárias, além de inovações que a gente vai ter oportunidade de discutir. Do ponto de vista teórico, é importante dizer e pontuar isso, senhores, que uma nova lei de licitação
ela tem que ser calcada e interpretada numa mudança do paradigma de direito administrativo, né? O nosso modelo clássico de direito administrativo é um modelo de contrato completo, de informação livre, de racionalidade absoluta, de ausência de custo de transação. Esse mundo não existe. Esse mundo não existe mais. Esse mundo está em algum lugar do século XIX. Então, a gente tem que implementar a nova lei de licitação pensando num direito mais dialógico, num direito mais envolvido com questões mais amplas. Por exemplo, eu escrevi um texto agora com Flávio Germano Sena, que é exatamente rediscutindo a questão de nulidade na nova lei de licitação, quer dizer, você ressignificando o conceito de legalidade, mas para uma legalidade instrumental, ou seja, para tentar manter a preservação do diálogo e a preservação do que as partes, obviamente, avançaram ou avançaram. Outro problema que a gente tem no ativo clássico é o excesso de formalismo, todo mundo sabe disso, e o fetiche do menor preço. Infelizmente, a lei de licitação continua no fetiche do menor preço. Então, enquanto a gente não se livrar disso aí, a gente continuará tendo bastante problemas. Muito embora, em alguns momentos da lei, a gente consegue ressignificar o conceito de menor preço para a ideia de value of money. Por exemplo, a ideia de ciclo de vida do bem. Né? Você vai comprar um bem, mas você tem que ficar de olho no custo que você vai ter de manutenção, etc. Então, essa é uma forma de você ressignificar a ideia de menor preço. Mas ainda, como pressuposto teórico, arraigado na lei de licitação, a gente tem a ideia do fetiche do menor preço. Além, também, do ponto de vista teórico, é importante observar que licitação, do ponto de vista jurídico, o doutor Fabiano sabe muito bem disso, é um procedimento administrativo, a gente aprende isso lá em Eli Lopes Meireles. No entanto, do ponto de vista econômico, licitação é um mecanismo de revelação de informação, ou seja, é um detectador de mentira. O licitante vai mentir e você precisa descobrir o quanto ele está mentindo. Evidentemente, essa formatação da licitação como detector de mentira vai depender da modalidade, do tipo, do regime de execução, não é? A habilitação. Então, modalidade, tipo, regime de execução e habilitação são o toolkit, a formatação que você vai dar no procedimento licitatório para tentar extrair informação dos fornecedores, dos licitantes, para saber o quanto ele está mentindo. E isso é sempre imperfeito. A gente nunca vai ter o first best, mas o second best, porque sempre haverá uma informação, uma imperfeição em relação a isso. As grandes imperfeições da lei de licitação vai levar a problema de seleção adversa, assimetria de informação, você, em vez de escolher a melhor empresa, escolhe a pior empresa. Moral hazard, que é o problema de superfaturamento. Hold-up, que é o problema do oportunismo, os aditivos contratuais desarrazoados, e a lei procura promover uma racionalidade em relação a isso. De forma de você mitigar esses problemas, você tem reputação, signing, screening. Eu diria que a grande transformação em termos de incentivo no sistema de compras brasileiros se deu lá atrás, em 2000, com a lei do pregão, que mudou a inversão de fases, né? Primeiro, evidentemente, a fase de julgamento, depois da fase de habilitação. A grande transformação que a gente vai ter agora, o grande momento de mudança de incentivos, vai ser o portal de compras, a possibilidade de criação de um e-marketplace, escrevi bastante isso com o nosso querido amigo Rony Charles, e o uso de mecanismo de signing, de rating, de eu tentar qualificar o fornecedor para saber qual é o tipo de fornecedor que eu estou lidando. Essa é a segunda grande revolução. Tivemos uma revolução lá atrás e vamos ter uma revolução agora, olhando para frente. Por isso que a gente tem que, é uma lição que eu darei mais à frente, a gente tem que se livrar do retrovisor jurisprudencial, da doutrina retrospectiva e olhar para frente. Para frente é marketplace, para frente é portal de compras, para frente é rating, para frente é mecanismo de signing, para que a gente possa ressignificar o modelo de compras públicas no Brasil. Por quê? Porque todo mundo mente. Esse é um livro conhecido na área de Big Data, etc. Todo mundo mente. Então, a gente precisa descobrir o quanto os agentes estão mentindo. Principais inovações são imensas inovações. Eu apenas quero ressaltar esse ponto de que a lei de licitação, e ela sofre muitas críticas, todo mundo está criticando bastante a lei, 190 artigos, mas, na verdade, ela tem um ponto positivo, amigos. Ela é uma caixa de ferramenta composta de modalidade, tipo, habilitação e regime de execução, para eu montar o tipo de licitação que vai melhorar o melhor arranjo de incentivos. Então, eu tenho instrumentos. Cabe à qualidade da administração pública modelar o sistema licitatório da melhor forma possível. Em termos de
de novidades da lei, critérios objetivos e subjetivos para a aplicação da lei, já foi falado aqui, revoga a lei do RDC, a lei do pregão, etc. e tal. A lei traz uma penca de princípios, são 14 princípios, né? Princípio da eficiência, interesse público, planejamento, transparência, eficácia, economicidade, desenvolvimento nacional sustentável, segregação de funções, motivação, segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade e celeridade. Bobagem, não precisa colocar isso na lei, né? Os princípios, se você pegar um pé de manga, que na frente tem um pé de manga, se você chacoalhar, cai 500 princípios. O problema no Brasil não é falta de princípio. Então, quer dizer, veja, para que a gente tinha, sei lá, 7 princípios na lei anterior, para que colocar 14? Agora não acrescenta nada. A fase de julgamento da proposta, ela é prévia, fase de julgamento da proposta, previamente à fase de habilitação, como regra geral. O que era inversão de fase, agora é regra geral, vai mudar os incentivos. Isso foi vitorioso no pregão. Evidentemente, eu posso voltar ao que era antes, desde que devidamente justificado. Veja, licitação, amigos, é mecanismo, é market design, é mecanismo de alinhamento de incentivos. Então, simplesmente mudar a inversão de fases já alinha, já muda o esquema de incentivos dos licitantes. Matriz de risco, que deverá ter no contrato de grande vulto e obrigatoriamente nos contratos cujo regime de execução é a contratação integrada e a contratação semi-integrada. Eu devo dizer, e tenho escrevido sobre isso, sou muito cético quanto a essa matriz de risco, porque o jurista tradicional ele não está acostumado a lidar com risco, incerteza e probabilidade. Há uma diferença fundamental entre risco e incerteza. Incerteza você não consegue fazer uma distribuição de probabilidade clássica. Na verdade, a maior parte das matrizes de risco, e vou falar isso em algum momento mais à frente, em outra live, é um me engana que eu gosto. Todo mundo fica contente e, na verdade, ela apenas repercute uma probabilidade subjetiva do agente. Bem, extinção das modalidades convite e tomada de preços. Isso também, com tomada de preço, há anos que eu não vejo um tomada de preço. Então, isso aí já era letra morta, e convite da mesma forma, e criação de uma nova modalidade, que é o diálogo competitivo, muito específico, para licitações muito sofisticadas, na ideia de que você vá dialogar com o setor privado quando você não tem certeza qual a solução tecnológica que você deve utilizar. A maioria das pessoas nunca verá um diálogo competitivo, né? Quer dizer, a gente nunca terá a oportunidade de lidar com isso, porque diz respeito a licitações muito específicas. Outra inovação, e quando eu falo inovação para a Lei Geral de Compras Públicas, já estava em outras legislações, que é o critério de maior retorno econômico, né? Eu posso fazer uma proposta, uma modelagem de licitação de objeto para que vá trazer uma economia, por exemplo, na conta de energia elétrica, no material de consumo e etc. e tal. Então, o setor privado que participou da licitação e propõe essa nova formatação do contrato pode ter benefícios com os ganhos decorrentes das economias geradas, mantido, evidentemente, limites orçamentários. Então, acho que isso é uma coisa importante, muda os incentivos, e isso já estava presente em outras legislações. Contratação integrada e semi-integrada. A contratação integrada, a novidade do RDC, semi-integrada, novidade da lei das estatais, que é o que a gente chama de design building, né? Quando a administração não sabe exatamente o que quer. Embora, é bem verdade, a administração geralmente não sabe o que quer, né? Mas mesmo para contratos simples. Mas para contratos mais sofisticados, eu posso transferir o design, e aí eu estou basicamente diante de contratos de BOO, né? Design, Build, Operate and Transfer, quer dizer, transferindo para o setor privado a formatação do projeto básico, né? Todos os problemas de governança que podem advir da contratação integrada. Modo de disputa aberto e fechado, aí é basicamente teoria dos leilões, né? Quer dizer, para você ter uma ideia, professor Fabiano, eu, como eu falava no pré-live, geralmente a pré-live é melhor do que a live, né? A gente fica lá tendo papo e tal. Aí eu contava lá que fiz economia, me formei em economia e abandonei por razões econômicas, né? Pelo menos cinco prêmios Nobel de Economia ganharam o prêmio Nobel falando de licitação, né? O Roth, o Vickey, o Tirole, o Mirles. Então, assim, é uma coisa... O mundo todo está ligado em licitação, pessoal. Mas o diálogo, a questão de licitação no Brasil é 100% capturada pela área jurídica. Eu não conheço nenhum evento de licitação que não seja jurídico, que, em boa parte, é ler a lei, viu?
boa parte desses eventos jurídicos, o cara pega, lê a lei e muda a palavra. Não é? Os incentivos. Então, o modo de disputa aberta tem que estudar o que é um leilão inglês, um leilão holandês, um leilão viking. Tudo isso vai mudar os incentivos. Eu escrevi um artigo há uns anos atrás sobre pregão e a ideia de regra de Bayes, né? Equilíbrio bayesiano. Né? Quer dizer, na medida em que a informação ela vai sendo liberada, o comportamento estratégico dos agentes vai mudando. Então, atento para esse grande mecanismo que a lei traz, que é um modo de disputa aberto e fechado, e eu posso modelar, de acordo com o objeto, aquilo que eu vou querer. Alteração dos critérios para definição de preços inexequíveis, os valores inferiores a 75% dos valores orçados, também uma inovação em relação à Lei 8666. Processo de contratação direta, dispensa inexigibilidade. A gente vai ter novidades basicamente na necessidade de maior rigor na documentação, e no caso da inexigibilidade, a gente vai ampliar o rol exemplificativo, o que, na verdade, não muda muita coisa, porque a inexigibilidade basta ter a questão da gênese da norma quando você tem a impossibilidade de competição. Devo dizer que também é um tema pouco explorado no Brasil. Basicamente, inexigibilidade de licitação, a gente está diante ou de um monopólio bilateral, mas basicamente competição monopolista entre as duas partes. Por isso que a gente não consegue definir qual é o preço. Veja, por que se lava dinheiro em jogador de futebol? Por que você lava dinheiro em casa de show em qualquer parte do mundo? Não mesmo em casa de show, mas em obra de arte. Porque você não consegue definir exatamente o preço. Então, tem produto que você não consegue definir, pela natureza do mercado. E aí é o grande problema de você precificar a inexigibilidade. Quanto vale um show de um artista consagrado? Banda de forró aqui no Nordeste tem várias. Quanto vale? Obra de arte, quanto vale? Não é verdade? Então, esse é um grande problema. Precisamos ressignificar a doutrina do estudo da inexigibilidade no caso brasileiro. Outra coisa importante são os procedimentos auxiliares, credenciamento, pré-qualificação, registro cadastral. Aí a grande janela de oportunidade que a gente tem na lei de licitação. Ressignificar todos esses instrumentos. Como eu falei há pouco, mecanismos de rating. Quando você vai fazer uma viagem, professor Fabiano, com sua família, olha lá no Booking, no hotels.com, rating. Né? Quando você vai comprar um produto na Amazon, você olha lá o rating. Então, a gente precisa começar a qualificar, credenciar e estabelecer mecanismos de reputação. A grande transformação que a gente vai ter com a nova lei é mecanismo de reputação que a gente vai colocar para dentro de uma marketplace. Acho que essa é a grande inovação, que não está escrito na lei. Ela abre essa oportunidade. Por isso que eu falei, a lei é um toolkit, é uma caixa de ferramentas. Cabe a criatividade e a motivação do gestor para fazer isso. Outro elemento importante é o procedimento de manifestação de interesse, também tem na legislação anterior, exatamente quando a administração não consciente ou não, com não certeza da solução técnica que deseja, vai auscultar o setor privado. E aí um ponto importante, amigos, dentro do DNA dessa nova lei, é procurar não ter medo do setor privado, procurar abrir em diversos momentos da lei, abrir o diálogo com o setor privado, quer seja no diálogo direto, num PMI ou num diálogo competitivo, ou com regras mais maleáveis para anulação de contratos, ou mesmo para a questão da arbitragem, da resolução de conflitos. Registro de preço foi para dentro da lei. Né? E veja, outra característica da lei é que a gente passou a nacionalizar regras federais. A gente tinha o decreto do registro de preço, que era federal, a gente nacionalizou como norma geral e foi para dentro da lei. Performance bond e regras de seguro. Outro elemento importante que vai fazer uma mudança importante no mercado de seguros. Para obras de grande vulto, superiores a 200 milhões, eu posso exigir até 30% de seguro. E a seguradora vai ser corresponsável pela obra. E se essa obra, se der algum problema na execução da obra, a empresa, a seguradora, assume a obra e vai contratar uma construtora para terminar a obra. Então, ela tem responsabilidade e ela tem interesse na boa execução da obra. Então, isso o mercado de seguros no Brasil precisa aprender sobre licitação. E aprender porque ela vai prestar esse seguro e também exatamente pela possibilidade mais performance bonds, que são garantias da execução do contrato. Regras também são importantes colocar de reequilíbrio econômico-financeiro,
não é? E aí tem um problema teórico, que não vou discutir aqui, quer dizer, até que ponto a gente tem a possibilidade de reequilibrar os contratos. Alteração unilateral, uma coisa interessante, eu posso extinguir o contrato e ainda ter o reequilíbrio. Quando eu extingo o contrato, eu não vou acabar com a possibilidade de reequilibrar o contrato. Acho uma coisa muito importante. Também, um outro elemento, um pouco das mudanças de possibilidade de modificações unilaterais por parte da administração, ou seja, pequenas mudanças na hipótese, nas circunstâncias das cláusulas exorbitantes na lei. Hipótese de nulidade, eu vou abrandar as hipóteses de nulidade, ou seja, eu vou utilizar regras que foram consagradas na LINDB de consequencialismo, não é baixar o cacete, porque eu vejo muito no próprio Tribunal de Contas, no Ministério Público, o cara vai lá e cola assim, nulo de pleno direito. O que diabo é nulo de pleno direito? Nunca soube o que é. Ou seja, você vai anular um contrato, mas você tem que analisar qual a repercussão dessa anulação, qual o efeito que isso vai ter na sociedade. Eu vou anular um contrato de lixo, sim, a cidade vai ficar sem lixo? Veja, está entendendo? Eu sei que está acabando, que eu estou medindo aqui. Isso, cumpre só aquele dever do chato, infelizmente, mas enfim. Não estou fazendo chato, não, nada disso. Chato sou mais 5 minutos aí. Eu que fico falando sem falar, sem parar. Maior controle das contratações públicas e o grande mecanismo do Portal Nacional de Contratação Pública, que vai virar um e-marketplace, que vai virar não é um web chat, né, que tem na China, ele vai virar um portal, cara. Eu vou transformar esse Portal Nacional de Contratação Pública em um monte de coisa no futuro. Para microcrédito, para treinamento. Veja, é aí que a gente vai caminhar. O mundo vai caminhar para isso, não para aquela besteiroca de habilitação, de certidão, etc. E tal. De tal maneira, é importante concluir que a nova lei vai funcionar como uma caixa de Lego, né? E cabe à administração montar a licitação de acordo com suas conveniências. Geralmente, esses Legos que a gente faz, se eu for pegar uma caixa de Lego, eu não tenho habilidade nenhuma, vai ficar tudo tosco. Mas eu tenho lá as pecinhas para fazer algo evidentemente mais sofisticado. De tal maneira que, em sede conclusiva, a gente precisa olhar a nova lei evitando o retrovisor jurisprudencial e ressignificando a doutrina, acabando com a doutrina retrospectiva. Porque se ficar olhando para o passado, a gente não vai avançar. Portanto, em conclusão, a nova lei de licitação tem ferramentas e precisamos saber usar. Não adianta nada ter uma caixa de Lego, uma caixa de ferramentas, cheia de ferramentas sofisticada, se a gente não vai saber usar, não vai querer usar. Temos que olhar para frente, usando com moderação a jurisprudência na lei passada e a doutrina. E há uma janela de oportunidade, doutor Fabiano e queridos amigos, há uma janela de oportunidade. Aliás, eu estou até formatando com a OAB um curso de licitação onde eu explorarei todas essas novidades que a gente pode ter na nova lei. Então, há uma janela de oportunidade para melhorar a doutrina brasileira sobre licitação e contratos. E, por fim, já não sou tão jovem para saber tudo, como diria Oscar Wilde, se eu fosse dar um curso de licitação há 15 anos atrás, eu sabia tudo, agora eu não sei mais de nada. Então, muito obrigado. Correndo, que nem aqueles meninos de Olinda. Não sei se o professor... Mas correu bem, não deixou nada para trás. O professor, não sei se já foi em Olinda. Olinda, o cara chega lá, aí tem aquele menino. Foi criado em Duarte Coelho Pereira, pronto, que nem eu fiz um curso com aquelas... Foi ótimo, temos muito a agradecer. Eu só vou fazer um único comentário aqui, que é o seguinte: o professor fala dessa necessidade de visão propositiva, e nós administrativistas aqui, né? Eu tenho atuação na área de direito econômico e direito administrativo. Eu, durante algum tempo da minha vida, eu trabalhei em consultoria jurídica de ministério. Então, eu dizia que o principal problema que a gente tinha, às vezes, eu chefiava equipes jurídicas, era o medo das pessoas de assinar. Licitações e contratos e todas as repercussões delas decorrentes acabam estando incorporados no que a gente chama de direito administrativo do medo. Né? Ninguém quer assinar nada, ninguém quer pensar nada, ninguém quer propor nada, e eu acho que a sua visão, a sua conclusão, professor Marcos, é muito interessante no sentido de que devemos aproveitar esse mote da nova lei de licitação para estabelecer uma postura mais propositiva, mais construtivista e menos persecutória. Nem todo mundo, aliás, a maioria gigantesca dos que trabalham com a administração pública, eu faço questão de colocar isso porque fui e sou servidor público também, as pessoas não são bandidos. As pessoas, muitas vezes, na grande 99,999% dos casos, são pessoas de boa fé que estão tentando fazer um bom trabalho e, muitas vezes, superar as próprias idiosincrasias e limitações que a legislação, muitas vezes, nos impõe. Bom, dito isso, eu agradeço demais a presença do professor, ainda que virtual, do professor Marcos Nóbrega, da professora Fernanda Marinella,
E anuncio a todos que daqui a mais ou menos 2 minutos teremos o nosso próximo painel de Direito Penal, que terá como palestrante o professor César Bittencourt, conhecido advogado criminalista, a minha colega diretora-geral da ESA, lá na Bahia, a doutora Thaís Bandeira Oliveira Passos, e como moderador o doutor Delmiro Dantas Campos Neto, que é membro do Conselho Consultivo da ESA Nacional. Agradeço, agora terminando praticamente com pontualidade britânica esse pontual, agradeço mais uma vez o convite do grande amigo Rony Duarte, diretor da nossa escola, da nossa ESA Nacional, e ao Conselho Federal, e, claro, a todo o apoio que nós temos aqui, comandado, sobretudo, pelo Kiko Scartesini, que está aqui comandando a equipe técnica. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia e, por favor, fiquem aqui que o evento continua. Grande abraço, até a próxima. Obrigado. Tchau.